Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje sábado, dia 29 de outubro, a igreja faz memória da Beata Chiara Lucci. Peçamos já desde cedo a intercessão desta jovem que logo bem cedo deu a sua vida, consagrou toda a sua vida ao Senhor no mistério de dor, de sofrimento. Hoje a nossa regra de vida, artigo 345, os poderes da igreja hierárquica, o poder de ordem. Os poderes hierárquicos da igreja são de dois tipos: o poder de ordem, transmissor da graça, e o poder de jurisdição, transmissor da verdade. O poder de ordem vem do Cristo sacerdote, do sacerdócio de Cristo. O seu poder sacerdotal é manifestado e plenificado em sua oferenda na cruz. É uma oferenda sacrificial definitiva, uma liturgia suprema, na qual todos os fiéis de todas as épocas participam pelo batismo, pela Eucaristia e pelos outros sacramentos. Esta ação de culto do Cristo sacerdote se transmite e se difunde para todo o corpo através dos sacramentos. A Igreja existirá somente na sua plenitude, onde o sacerdócio de Cristo, através do culto cristão, continuará a exercer-se. Este poder de ordem, Cristo confere a seus apóstolos na noite da Quinta-feira Santa e lhes comunica os seus poderes. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Este poder é exercido validamente, mesmo se o ministro legítimo não for digno. E quando o ministro é indigno, quando a hierarquia é invadida pelo mal, quando Judas dispensa o dom de Cristo continua a passar. Ele sempre encontrará corações abertos para recebê-lo, solo fértil profundo, do qual afunda raízes. Através das gerações, Cristo está presente nos seus sacerdotes e perpetua o mesmo culto. Cristo permanece sempre o mesmo. É sempre durante a missa que a cruz se levanta. É sempre no batismo que a morte e a ressurreição do Salvador se cumprem. É sempre na confissão que o sangue do Redentor escorre. É sempre Ele que confere os sacramentos pelo mistério dos sacerdotes. É a vida de Cristo que se faz a liturgia. É a história de Cristo que continua no seu povo cristão. Essa hierarquia se desenvolve através de 3 graus: os bispos, que possuem a plenitude do sacerdócio, os padres e os diáconos. Mas é sempre Jesus, o sacerdote por excelência. Os padres são apenas instrumentos dispensadores da sua redenção para o povo. Mas é a potência divina que utiliza o poder da ordem. Nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Os padres estão na mão de Cristo que age do alto dos céus, um pouco aquilo que seria na mão do escrivão a pena embebida de tinta, pronta para o uso, suscitando de alguma forma a livre emoção do escritor. Este poder de ordem é um poder instrumental ao serviço do amor redentor de Cristo. A sua razão é de ser e distribuir ao mundo as riquezas da vida divina. Estamos esses dias fazendo todo um percurso sobre a hierarquia da nossa igreja. E hoje o artigo da nossa regra de vida vem justamente nos falar da importância dos padres, dos diáconos, dos sacerdotes e de toda a hierarquia que a nossa igreja traz. E ao longo de toda essa semana você pode acompanhar a nossa regra de vida. Os artigos têm nos dado essa consciência, essa importância, esse valor, mas também esse coração de intercessão que devemos ter por esses homens escolhidos, ungidos de Deus da nossa igreja.
A leitura de hoje, Filipenses 1, 18 a 26. De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado, e com isso eu me regozijo. Mas eu me regozijo porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa e esperança é de que em nada serei confundida, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dar ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para a alegria de vossa fé, a fim de que por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Muito bela essa leitura de hoje e eu queria só que você guardasse essa frase. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa experiência que São Paulo fez, todos nós somos chamados a fazer diariamente. Primeiro, vivermos para nós mesmos. Pedimos ao Senhor essa graça de Cristo ser o tudo na nossa vida no meio de nós. O Salmo de hoje, Salmo 41. Como a corça bramindo por águas correntes, assim a minha alma está bramindo por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? Começo a recordar as coisas e minha alma em mim se derrama. Quando eu passava sobre a tenda do Poderoso em direção à casa de Deus, entre os gritos de alegria, a ação de graças e o barulho da festa. O Salmo de hoje vai falar dessa alma sedenta por Deus, onde só Ele é capaz de saciar. O salmista vai nos trazer esse coração sedento e apaixonado de Deus, e que só a graça de Deus é capaz de saciar profundamente a sede do teu coração. Busca nele, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa alma. O evangelho de hoje, Lucas 14. Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Em seguida, contou uma parábola aos convidados. Ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares, disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te coloques no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais digno do que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar, quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima, e isso será para ti uma glória, em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Evangelho de hoje nos traz esse remédio da humildade. Hoje o Evangelho vai nos convidar a não sermos os primeiros, mas os últimos, a não querermos os primeiros lugares, não querermos méritos, não querermos ser reconhecidos e aplaudidos, mas ao contrário, peçamos ao Senhor de sermos bem pequenos, bem humildes e deixar que Ele mesmo seja aquele que nos eleva. Não queiramos a elevação dos homens, mas nos deixemos ser elevados por Deus. Peçamos esse coração pequeno e humilde, como hoje o evangelista nos convida. E assim, com esse coração pequeno e humilde, eu trago para vocês hoje a nossa beata Chiara Lute, que fez essa experiência da humildade. Chiara, ela nasceu em Liguria, na Itália, em 29 de outubro de 1971. Desde pequena demonstrou um profundo amor a Deus,
com um caráter forte, mas dócil, um coração cheio de alegria, com uma ternura pouco comum que parecia brotar através do seu olhar sempre cheio de luz. Todos à sua volta a reconhecia como uma jovem bondosa e ativa. Aos 9 anos ela ingressou no movimento dos focolares. Depois, em 1985, se mudou para Savona para continuar com seus estudos no ensino médio. Aos 16 anos, vivendo como qualquer adolescente entre amigos, música e esportes, ela decidiu consagrar a sua vida a Deus. Já nessa época, Chiara começou a desenvolver um vínculo muito estreito com a fundadora dos focolares, Chiara Lubich, que lhe deu o apelido de Lute. No verão de 1988, Chiara foi diagnosticada com um tumor no ombro. A avaliação médica indicou um sarcoma osteogênico com metástase, um tipo de tumor agressivo e doloroso. A jovem se propôs a lutar contra a doença e começou um tratamento intensível de quimioterapia. Enquanto tentava continuar com a sua vida comum, sem perder a alegria na fé, repetia constantemente que oferecia todas as suas dores a Jesus. Por Jesus e por Jesus, isso faço por ti. E Chiara Lute nos traz essa frase: se tu queres, eu também quero. Jesus, se tu queres, eu também quero. Peçamos nesse dia essa mesma valentia, essa mesma ousadia de Chiara Lute. Peçamos ao Senhor a graça de respondermos essa ejaculatória: Jesus, se tu queres, eu também quero. Que seja feita a tua vontade na minha vida, como foi na vida dessa bela jovem Chiara Lute. Hoje a leitura patrística é do diálogo sobre a divina providência de Santa Catarina de Sena. Como é bom e suave teu Espírito, Senhor, em todas as coisas. Com a indivisível benignidade de sua clemência, o Pai Eterno dirigiu o olhar para esta alma e começou a falar. Caríssima filha, determinei com firmeza usar de misericórdia para com o mundo e quero providenciar acerca de todas as situações dos homens. Mas o homem ignorante julga levar à morte aquilo que lhe concedo para a vida, e assim se torna muito cruel para si próprio. No entanto, dele eu cuido sempre. Por isso, quero que saibas, tudo quanto dou ao homem provém da sua suprema providência. Que Santa Catarina nos interceda a cada um de nós a entrarmos nessa vontade de Deus, a nos deixarmos ser conduzidos pela sua santa e divina providência. Que Deus os abençoe.